Na boca do crime! Uma madrugada de pânico para os moradores da praça. Na boca do crime! Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a todos os ouvintes do NVP. Estamos começando mais um Na Boca do Crime. Na Boca do Crime, seu programa de crimes, crimes virtuais, crimes de rua, crimes do cotidiano. E aí, ouvintes, como vocês estão? Vocês devem ter percebido que essa voz é um pouco diferente das que vocês estão habituados. É porque o Hernani me convidou humildemente para apresentar o Na Boca do Crime, e eu, como não sou bobo nem nada, já aceitei. Eu sou o Super Bra, eu venho lá do canal Super Bra, confiram, deem uma olhada. Eu também tenho alguns outros projetos, como por exemplo o canal Lionheart, confiram, deem uma olhada, e também coordeno um projeto maior que é o Fora da Caverna. Então, por favor, deem uma olhada lá, vocês vão gostar muito desses projetos, espero mesmo que vocês curtam. Então agora a gente vai começar o nosso programa e hoje eu vou falar sobre crimes escolares. E por que eu escolhi o tema de crimes escolares? Porque eu dei uma olhada nas métricas do canal aqui do NVP e eu percebi que muitos dos ouvintes ainda estão nessa fase de pré-escola e coisas do gênero. E a fase da escola ainda tá fresca na minha cabeça, eu sou um cara meio jovem, tenho 20 anos. E bom, essa fase tá fresca na minha mente e eu consigo lembrar de alguns crimes que eu presenciei, né? Nunca cometi nenhum crime, mas já vi alguns crimes bem pesados dentro do ambiente da escola e acho que vai ser muito bom trazer isso, tanto para o ouvinte também compartilhar suas próprias experiências que ele viveu nos comentários e esse tipo de coisa. Afinal, o ambiente escolar, apesar de ser um ambiente que está ali para nos engrandecer como pessoas, né? Nós podemos ali buscar o conhecimento, conversar com os professores, né? Adquirir o máximo de informação possível, né? Para que tenhamos um futuro melhor. Mas a verdade é uma só, o ambiente escolar também hoje, infelizmente no Brasil, é um antro para crimes, né? E dentro desses crimes existe uma vasta variedade, uma gama talvez infinita, né? E que está sempre se modificando com a passagem do tempo. E hoje eu vou abordar isso no programa, então eu espero que os ouvintes gostem, né? Meu primeiro Na Boca do Crime aqui, né? O Hernani me chamou para tapar o buraco dele e cá estou eu apresentando, então bora logo para esse programa antes que o ouvinte comece a falar. Ah, ele começa a falar não sei quando, ele começa a falar nos 3 minutos. Não quero nada disso no meu programa. Então já vamos adentrar o mundo dos crimes escolares, né? E bom, primeiro, a primeira coisa que vocês precisam saber, ouvintes, é que muitos desses crimes, eles deram uma baixada nos últimos anos. E por que esses crimes abaixaram, Superbra? Você poderia nos responder? Claro, é pelo seguinte motivo. Esses crimes, eles deram uma baixada porque a lei deu uma enrijecida, né? Então os ouvintes devem saber muito bem o porquê. Não é um tema muito fácil de se abordar aqui no NVP, né? Mas a gente viveu aí uma onda, né, de atentados, né, escolares aí nos últimos anos. Principalmente no começo desse ano, foi muito forte. Os ouvintes mais antigos ou que gostam mais de mim devem saber que eu tinha um programa aqui no NVP, né? E esse programa eu tive que parar de fazê-lo justamente por causa dessa crescente onda de apempados escolares. O Hernani e eu, a gente chegou na melhor conclusão que era melhor parar com esse programa, porque poderia atrair ali um mal olhado do YouTube. Eu nem vou falar o nome do programa nem nada, porque vai que, né? Mas de toda forma, esses crimes deixaram a segurança nas escolas um pouco mais rígida para todos os sentidos. Mas eu, Superbra, eu estudei numa época em que a segurança nas escolas não existia, ela era nula. Você entrava na escola com a mesma facilidade de que um padre entra numa igreja, né? Não tinha nenhuma dificuldade. Então, vamos lá. A primeira coisa dos crimes escolares que eu resolvi anotar aqui é um crime bem leve, né? Pelo menos eu considero um crime leve. Eu não prenderia ninguém por causa disso, mas é a tática da bebida escondido, né? Na minha escola eu já presenciei esse crime e eu me lembro muito bem do dia. Era um rapaz, um moleque assim tal, e ele me deu lá um pote de Gatorade, sabe aqueles potinho não, aquelas garrafinhas de Gatorade. E ele me entregou, tá? Eu percebi que a cor tava bem diferente do Gatorade, né? Que o Gatorade ele tem uma cor bem característica, né? Um azul meio espelhado, meio cristalino assim, né? Ou se não, um vermelho cristalino. Geralmente é uma bebida que tende mais para essa cor. Aquele não, aquele lá era um laranja bem fluorescente, forte. E ele falou, toma um gole aí. E eu falei, Gatorade não vou dispensar, né? Sou um atleta. Resolvi beber o Gatorade e eu senti um gosto extremamente forte de cachaça, né? Então,
É uma tática bem comum que os estudantes usam. Eles pegam uma garrafa de alguma bebida, então Gatorade é bem comum porque é uma bebida que é mais fácil de você disfarçar, né? Que não é uma bebida gaseificada, então fica mais fácil de disfarçar bebidas alcoólicas, que a grande maioria também não é gaseificada, né? Principalmente essas daí, cachaça, esse tipo de bebida. E aí você simplesmente coloca ali um pouco, talvez mistura às vezes também com Gatorade, esse tipo de coisa. E aí tá pronto sua bebida alcoólica para você ficar bebendo durante o dia na escola, né? Também tem outra, uma vez foram pegos esse na minha escola, eles colocaram cerveja em garrafa de Dolly, né? Imbecis completos, né? Aí perceberam e aí eles foram pegos, foram suspensos, tal, foram punidos ali pelas atitudes deles, né? Eu não acho que é um crime que é passível de prisão, mas é um crime que pode gerar muitos problemas, né? Inclusive, decorrer em alunos bêbados dentro da escola. Caso vocês não tenham percebido, as pessoas bêbadas elas tendem a agir de forma idiota, né? Então, isso pode ocasionar em problemas, como por exemplo, destruição da escola, né? Do patrimônio público, que é a escola. Isso eu também vou abordar mais pra frente. Inúmeros crimes como esse podem acabar ocorrendo graças aos alunos estarem embriagados, né? Também agressão, outras coisas, né? Inúmeros crimes podem decorrer justamente de um aluno que resolveu levar bebida para a escola. Fora também, né, que você é uma pessoa de menor portando bebidas alcoólicas, né? Isso por si só já está fora da lei. Mas o pior ainda é que você pode acabar compartilhando essa bebida com outros estudantes. Eu, no meu caso, bebi sem saber, e assim que eu bebi, eu já devolvi para o moleque, né? Fiquei extremamente constrangido. Sabia que ele estava fazendo algo errado, mas não dedei ele nem nada. Então esse é o primeiro crime aqui que eu deixo: bebida alcoólica escondida para dentro da escola, né? Cigarro, né? Cigarro no estojo é também uma tática bem comum. O cigarro dentro da caneta, né? Depender se é aquelas canetas um pouco mais grossas, os moleques também levam, né? Fumam seu cigarro lá dentro das escolas. Eu lembro que também tinha o caso dos garotos que levavam um cigarro na orelha ali, mas isso eu acho um descaso completo da instituição escolar. Afinal, né? São rapazes de menor levando cigarro na orelha e ninguém fala nada, né? Isso que eu acho pior de todas as situações. Eu lembro que tinha um rapaz que fazia isso, né? Quando eu estava estudando já no período da manhã, né? No período do colégio do ensino médio. E eu lembro muito bem que esse rapaz, ele levava o cigarro na orelha, e eu lembro que sempre a inspetora, que era amiga dele, falava assim: ah, você não fumando aqui dentro, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Um rapaz de menor levar cigarro na orelha. E mesmo que ele fosse de maior, ele está num ambiente onde está repleto de pessoas que são de menores de idade, e não se pode fazer isso dentro do ambiente escolar, né? Então existem várias formas. Isso também acaba acarretando um pouco, nem tanto porque a maioria dos jovens não usa mais, não é mais o cigarro. Eu vou abordar isso também mais pra frente, mas isso também acaba acarretando no compartilhamento dessas drogas, né? Então às vezes o moleque tá lá fumando cigarro, quer impressionar a mina, dá o cigarro para ela fumar também. Esse tipo de coisa é muito comum nas escolas e acaba sendo um verdadeiro descaso das instituições públicas que não promovem, né, uma segurança mais rígida para impedir isso, né? No meu caso, né, até compartilhei agora, a inspetora era amiga do moleque, fala: ah, não fumando aqui dentro, tá tudo bom, tá tudo bem, né? Com o tempo, é óbvio que aquele moleque foi punido, não deixaram aquilo passar impune, ele começou a guardar o cigarro no bolso, né? Grande diferença, né? Mas está aí mais um crime muito comum, por enquanto crimes leves que, sei lá, eu não acho que deveriam acarretar em prisão para ninguém. Mas agora vem um crime pesado, que eu resolvi anotar na sequência desses, que é o tráfico de drogas, né, e disseminação das mesmas nas escolas. Esse é um crime mais pesado, que eu acho que vai demorar um pouco mais de tempo para abordar. Então o que ocorre? Boa parte dos estudantes saem da escola ali pelo portão principal. Agora, eu não sei se isso ocorre mais, mas na minha época a polícia passava na frente da escola toda quarta-feira, toda quinta-feira, esses dias, né? Tinha um dia fixo que a polícia passava, mas em outros dias não. E nesses dias que a polícia não passava na frente da escola, que eram os dias comuns da semana, segunda, terça e tal, existia ali um ponto de venda de drogas. Sim, existia ali um ponto de venda de drogas. Do outro lado da rua era bem comum você ver garotos bem mal encarados ali do outro lado da rua, e eles vendiam drogas para os alunos, né? Para os alunos ali que eram de menor e estavam a fim de ter uma viagem. Dentro dessas drogas, maconha. Eu não sei se era vendido cocaína, eu tenho certeza absoluta que era vendido maconha, né? E os alunos iam lá, compravam suas drogas, e isso era uma coisa bem triste, porque ficava um cheiro insuportável de droga na rua, e era um bando de moleque de menor imbecil,
né, que não tem nada na cabeça usando droga, né? Isso também entra para dentro das escolas, porque muitas vezes os bandidos, eles são ligeiros, né? E no crime, não existe vagabundo no crime, né? Porque o criminoso, ele pega e acorda 7 da manhã, que é a hora que o portão tá fechando, tá abrindo, e ele fica ali na frente da escola também vendendo droga. Então ele sabe que a polícia vai sair depois que o portão fechar, e ele pode vender droga já combinado ali com um garoto que vai chegar atrasado, né? Vai entrar na segunda aula, vai comprar sua droga e vai entrar na segunda aula porque a polícia vai sair fora, porque a polícia também não pode ficar ali 20 horas por dia, 1 hora os policiais vão acabar saindo, né? Então tem todos os esquemas dos criminosos já justamente para vender as drogas para os menores, né? E aí esse garoto vai entrar com droga dentro da escola, o que é terrivelmente errado. E aí vocês sabem muito bem, os meninos principalmente, né? Pelo menos comigo era assim. Eu ia no banheiro da minha escola e tava um cheiro insuportável de droga, um cheiro nauseante de droga, de maconha, de todo tipo de droga que você pode imaginar. Era lá, cigarro, maconha, bebida, rolava tudo no banheiro. E muitas vezes, né, os garotos como eu, que só queriam ir no banheiro, acabavam não indo porque eu ficava constrangido justamente porque o banheiro se tornava um ponto, né, de tráfico e de uso de droga. E você não quer ir num ambiente desse de forma alguma, né? Então era uma merda. Inclusive a minha escola acabou adaptando um segundo banheiro para os meninos, porque o banheiro de baixo era insuportável de tanto que usavam drogas, né? E aqui tá mais um problema das instituições públicas brasileiras, né? Eu já vou até abordar isso mais pro fim do nosso programa, né? Que é justamente isso. Eles não acabam com o problema, né? Eles não estão ali para acabar, para cessar com o problema. Não, eles acabam dando soluções preguiçosas, né, que é o segundo banheiro, que na verdade também não adiantou, porque muitas vezes também usavam droga ali no segundo banheiro. Então o que foi feito acabou agravando o problema, né? E o que deveria ser feito era justamente uma pessoa para ficar ali no banheiro, olhando ali, uma pessoa mais velha, para impedir que houvesse o uso de drogas, né? Então isso não foi feito por muito tempo na minha escola. Então está aí, tráfico de drogas e disseminação das mesmas é um crime muito comum dentro da escola. Agora eu vou passar para o vape, né? O vape que é uma coisa que está em moda entre os jovens hoje, né? Então é muito comum você ver jovens usando o vape. O vape, ele não se encaixa muito nesse artigo criminoso, porque o vape, os alunos são inteligentes, né? Eles sabem que faz muita fumaça, mas sim, existem alunos que levam vape para as escolas, né? Então ele acaba se encaixando, mas nem tanto, porque também não é muito compartilhável o vape, mas também acabam compartilhando, né? Então de toda forma ele se encaixa como os outros, mas eu abro um adendo aqui, que é um pouco mais difícil de você rastrear o vape. Eu até defendo a diretora aí nesse caso, porque querendo ou não, o vape ele pode ter vários formatos, formato de isqueiro, formato de caneta, formato de inúmeras coisas. Então ele já foi feito para ser um artigo difícil de se rastrear, né? Então o aluno ali mais inteligente vai pegar um vape de formato de caneta, vai levar o vape dele dentro do estojo e ninguém nunca vai perceber isso, né? Não tem como. E aí saindo da escola ali ele vai usar o vape dele, ou até dentro da escola, porque sim, porque tem idiota que é assim, né? E vai acabar fazendo ali sua banalização do uso de uma droga, né? Que é uma pena, né? Porque o vape é extremamente prejudicial, né? Já existem estudos aí sobre o vape. Muitas pessoas falam que o vape substitui o cigarro, que o vape é saudável. Não, não é saudável. A diferença do vape pro cigarro é que ele tem uma essência ali, um cheiro muito mais agradável do que o cigarro, né? Fica um cheiro no ar bem mais agradável, na minha opinião. Mas não é de forma alguma algo melhor do que o cigarro. É igualmente prejudicial. Inclusive existem pessoas já sofrendo com as consequências do uso extremo do vape, né? Então imagina um jovem usando isso desde sua adolescência, né? Como ele deve estar, nem um pouco bem. E o bullying, né? O bullying é outro crime muito comum dentro das escolas. E aqui os ouvintes, eu vou abrir uma licença, né? Uma coisa, ouvintes, é você tirar uma brincadeira ali com o seu colega de escola. Isso é normal, isso é comum, né? Chamar, e aí bobão, ô cara de pau, ô seu trouxa, hahaha. Às vezes o cara é mais gordinho, você inventa uns apelidos. Esse tipo de brincadeira é sempre muito comum. Eu também fazia na escola, também faziam comigo. Todo mundo ali tem uma brincadeira comum ali na escola que faz com os amigos. O amigo às vezes parece, sei lá,
Eu tinha um amigo que ele parecia o Mestre Splinter. Aí o apelido dele era o Mestre Splinter, lá das Tartarugas Ninja. Esse tipo de apelido, né? Todo mundo acabava tendo um apelido. Esse tipo de brincadeira, desde que levada na esportiva, é uma coisa saudável, né? Que ali né? Tá moldando sua personalidade para futuros ambientes que você vai frequentar, como por exemplo a faculdade e até mesmo ambiente de trabalho. Mas agora, prestem muita atenção, o bullying extremo é o que acaba ocorrendo nas escolas, então sempre tem alguém que acaba ficando indefeso diante dessas brincadeiras e aí vai acabar sofrendo o bullying de forma muito mais pesada, né? Então atentem-se a isso, ouvintes, atentem-se a isso em situações como essa, né? Muitas vezes, de novo, a instituição falha em proteger os alunos. Isso é algo que acontece e é muito comum, porque eu me lembro muito bem de alunos que sofriam bullying dos próprios professores, né? Então o menino ele já era mais zoado naturalmente pelos professores, né, pelos alunos, e aí os professores, ao invés de fazerem algo para salvar o garoto, né, para impedir, para repelir aquilo, muitas vezes davam risada ali de canto das brincadeiras dos alunos, esse tipo de coisa que acaba sendo cruel e o aluno fica indefeso, ele não tem como se defender, ele sabe que se ele for falar com o professor, o que vai ocorrer, ele vai simplesmente descer na diretoria, o aluno vai levar uma advertência e no outro dia o aluno vai estar ainda mais irritado com ele que faz bullying com ele. Então o bullying é algo muito perigoso nas escolas, pode gerar traumas terríveis. Então, por favor, ouvintes, atentem-se aos colegas de vocês que estão sofrendo bullying. Inclusive, eu me lembro de alguns casos muito perigosos, muito terríveis na minha escola. Um deles era de uma garota que ela tinha autismo, né? Ela tinha uma condição ali e o autismo dela era bem pesado, né? Então ela realmente ali tinha uma certa deficiência ali e tal, para compreender o mundo à sua volta. E eu me lembro muito bem que ela era uma menina estressada, com barulhos mais altos. E os garotos, isso também é uma coisa bem comum que acontece nas escolas, levavam aquelas caixinhas de som para dentro do ambiente escolar, né? Que também é algo que está totalmente fora do que se espera no ambiente escolar, né? E esses garotos levavam a caixinha de som e aí eles ficavam lá ouvindo o funk deles extremamente alto no intervalo, né? E era algo assim que irritava mesmo, aqueles funks cheio de putaria, esse tipo de coisa. Mas, né, nenhum garoto tinha coragem para chegar nos caras e mandar eles desligar, até porque não iam desligar, ia arrumar confusão, então era melhor deixar mesmo, fazer o quê? E aí, o que ocorreu foi o seguinte, essa menina frustrada, né, extremamente irritada com esse barulho alto, que é algo que incomoda muitas vezes o autista, ela foi lá e jogou a caixa de som dos moleques no chão. Eu lembro até hoje, essa menina ela quase foi agredida, né? Então, pra você ver o cavaleirismo, né, dos funkeiros, como é forte, né? Então, os meninos quase agrediram ela, né? A galera separou ali. Ela não foi agredida porque os caras também tinham uma noçãozinha que ela tinha uma certa condição, mas ela quase apanhou naquele dia. Foi bem pesado, né? E a galera sempre pesou mais nessa dos alunos especiais, que tinham algum certo nível de condição. Na minha sala também tinha um rapaz assim, um menino assim. Então, era sempre comum que essas pessoas fossem ridicularizadas, né? Então, não é igual nos filmes aí de Hollywood que esses alunos são amados. Não é. O que é triste, né? Mas vamos continuar. O bullying é algo muito presente nas escolas. Prestem atenção, reparem e procurem se defender do bullying ou defender seus colegas do bullying. Isso pode salvar a vida deles no futuro, né? Até porque as pessoas que sofreram muito bullying nas escolas, elas geralmente guardam traumas que vão cercar elas até o fim da vida, o que é muito triste, né? E aqui eu entro numa nova característica de bullying que surgiu nos últimos anos, né, com o advento e avanço da internet, que é o webbullying, né? O webbullying, ele é muito comum, né? Aqui ele não tá só limitado ao ambiente escolar, mas eu resolvi encaixar ele nessa aba de crimes escolares pelo seguinte motivo, ouvintes. O webbullying, ele fica bem comum na época da escola, então é muito comum você ver um colega ali de classe, né? Às vezes um cara mais excluído, por exemplo, onde gravam vídeos ridicularizando o menino, zoando o menino, empurrando ele, esse tipo de coisa é bem comum em escolas brasileiras, e aí eu caracterizei como webbullying, que é um crime muito presente dentro das escolas. Você vai ver meninas, eu me lembro muito bem de uma menina que ela era um pouco excluída, ela não conseguiu ali ser amiga do grupo das meninas da sala dela. E, ouvintes, entendam uma coisa, menina é muito pior pra fazer esse tipo de coisa. É uma crueldade assim que chega a ser satânica.
com todo respeito aí. É uma crueldade que é absurda. Porque as meninas, a menina foi postar uma foto lá no Facebook dela, que eu falei, nossa, tá bom, né? Postou uma foto. Eu fui ver os comentários, porque a foto da menina, uma foto normal, tava cheia daqueles emojis de hahaha, né? Na época o Facebook era bem comum até, né? Só explicando pros ouvintes, hoje em dia não é tão mais comum. Tava cheio daqueles emojis de hahaha lá, né? Na foto, que você pode dar aquela reação, né? De hahaha. E eu achei muito estranho, porque foto de menino, às vezes tem mais, às vezes tem menos, esse tipo de coisa. Ah, às vezes é um menino engraçado, a galera achou a foto engraçada, não sei, alguma coisa do gênero. Mas menina não, menina geralmente é curtida e amei, né? Eu fui ver os comentários e era a pior coisa possível, chamando a menina de feia, chamando a menina de barriguda, esse tipo de coisa, sabe? Coisas ridículas. Você não coloca isso numa rede social, né? Esse tipo de ofensa, esse tipo de coisa cruel de se falar pra uma pessoa, né? E eu achei algo triste, eu achei algo ridículo. Eu até cheguei a comentar, né, para aquelas meninas, porque estão fazendo isso e tal, né? E é esse tipo de webbullying que é bem comum e bem presente. Fora também, quando não é o compartilhamento de fotos dessa mesma pessoa, né? Então, às vezes a pessoa estava distraída na sala de aula, tiraram uma foto dela, colocaram na internet já na intenção de ridicularizar essa pessoa. Então, o webbullying é um crime extremamente comum dentro dos ambientes escolares e que acaba acarretando também nesse tipo de trauma que vai durar a vida toda. Às vezes a pessoa não consegue postar uma foto na internet justamente por medo de sofrer bullying, né? De ser ridicularizada ali pela sua própria aparência, né? O que é algo muito triste e não deveria acontecer. E dentro desses crimes virtuais que ocorrem dentro do ambiente escolar, existe um que é muito característico e que está ficando cada vez mais comum, infelizmente, né? Algo que não deveria ficar comum está ficando. E esse aqui, devido ao avanço, talvez, né, da cultura brasileira rumo a uma lata de lixo, né? Ou seja, a cultura brasileira a cada ano que passa piora, né? Promove coisas como hedonismo, sexo muito precoce, acha tudo isso muito lindo. É isso que eu vou falar, né? A criação de vídeos pornográficos. Então a disseminação desses vídeos pornográficos, que infelizmente são feitos dentro do ambiente escolar, é muito comum, ouvintes. E aqui vem um dos casos que eu achei mais impressionantes, né, que ocorreram dentro de uma escola. E eu estava presente, infelizmente ocorreu na minha escola. Sim, a minha escola não era lá das melhores, ouvintes, né? Eu acho que vocês já perceberam. Eu me lembro muito bem, eu estava dentro da escola. E aí uma menina estava dentro do banheiro dos meninos e eu achei aquilo extremamente estranho. Eu falei, ué, como assim, né? E eu lembro da inspetora levando ela e ela estava com uma cara extremamente feia. Para a diretoria, e eu fiquei sem entender por anos o que tinha acontecido ali, até que me explicaram que aquela menina ela estava ali no banheiro dos meninos, né, fazendo um favor ali para os outros rapazes, né, se é que vocês me entendem. Ela estava fazendo um favor ali para os garotos, né, todos de menor, e gravando vídeos ali, né, dos seus atos. Eu vou adentrar depois, né, nesse tipo de relaxamento das regras da escola, e esse tipo de relaxamento é o que acarreta esse tipo de coisa, e eu já vou abordar o que é. Os ouvintes muito provavelmente já sabem, mas eu vou deixar isso mais um pouco para metade do programa, né? E essa menina, ela tava lá fazendo um favor, né, para todos esses rapazes ali, então ela tava ali e tal, e os garotos filmaram, e isso entra um pouco na aba do webbullying, né? A menina se sujeitou a isso, claro, ela sabia que estava sendo gravada, e depois ela acabou sendo pega, né? O que é uma coisa extremamente bizarra. E aí, esses vídeos rodearam a mão dos alunos de toda a escola. Essa menina ela teve que se mudar, ela teve que sair da cidade aqui onde eu moro. Ela foi morar em outra cidade e lá ela tentou reconstruir a vida dela, né? Mas foi algo muito pesado, até porque, né, são vídeos dela fazendo coisas, né, imorais, ilícitas ali, e que vazaram nas escolas. Aí vocês também podem lembrar de outros casos que ficaram famosos até no Brasil, né? Por exemplo, aqueles jovens lá que quando eles eram menores, eles hoje eles já devem ser mais velhos que eu, inclusive, ou da mesma idade. Eles foram gravar vídeos, né, adultos nas suas próprias casas. Então eles se conheceram na escola. Provavelmente ali eram casais ali, né, de adolescentes ali que se formaram dentro da escola. E esses casaizinhos ali combinaram de fazer esse tipo de coisa ali na casa de alguém. E foi gravado, e os vídeos também se espalharam na escola, e da escola partiu para os pais, dos pais
foi partindo e ficou imenso. Hoje em dia todo o Brasil sabe desse vídeo, da história desses meninos. Ou seja, é algo que é muito comum, né, a produção desse tipo de vídeo, que acaba até se encaixando, né, em pornografia infantil, né? Se é que vocês me entendem, acaba se encaixando nesse tipo de crime, até porque são pessoas, né, de menores que se dispõem a fazer isso, infelizmente, né? Então acaba caindo dentro do webbullying, né? E um outro crime que eu reservei aqui é o armamento dentro das escolas. Então alguns jovens, né, eu lembro que tinha também, a minha escola era ridícula, acho que vocês já perceberam que não era um lugar muito bom. Tinha um menino que por algum motivo levava canivete para a escola. Por algum motivo ele levava o canivete para dentro da escola, ficava mostrando. Ele era um completo otário, não ia fazer nada para ninguém, mas isso é comum também dentro das escolas. E de novo, você consegue disfarçar uma arma de inúmeras formas quando você vai para a escola. Então é só você colocar dentro do estojo, muito provavelmente ninguém vai suspeitar de você, né? E até onde eu lembro, na minha escola não tinha revista, então era muito fácil para os alunos entrarem dentro da escola com armas, com esse tipo de coisa. E aí a gente já entra talvez no que seja o pior dos crimes, né, escolares, que é justamente o atentado escolar, que eu não posso abordar muito por motivos legais e também eu não quero atrair problemas para o seu Hernani. Mas esse tipo de crime, né, é acarretado graças a isso, né, o afrouxamento das revistas escolares, né. Aí você vai ver vários deputados de partidos, inúmeros partidos falando: não, os jovens não podem se sentir acuados dentro da instituição escolar, isso não pode ocorrer, eles precisam entrar na escola e serem livres, né, esse tipo de papo que acaba ocorrendo. E aí por isso existe um afrouxamento nas revistas e qualquer um consegue levar o que quiser para dentro da escola, né. É cheio de vídeos, inclusive de policiais abrindo pacotes de desodorante, achando vape dentro de latinha de desodorante. É coisa assim de outro mundo, né, ouvinte? Então, o que ocorre é isso, né? O afrouxamento dessas revistas acaba gerando, né, o conforto dos criminosos, né? E infelizmente o criminoso, ouvinte, ele já nessa idade já está em plena carreira, né? Está em início de carreira, ele está fazendo ali o que seria a base, né? Se o crime fosse um clube de futebol, o criminoso ali tá no seu sub-17 ali, né, treinando para se tornar um criminoso perigosíssimo ali dentro da escola, né? Inclusive, isso é um próximo crime que eu vou adentrar aqui, que a escola é uma fábrica não só de boas pessoas, porque sim, a escola consegue fabricar boas pessoas ainda hoje, né, a depender ali do seu grau de interesse em aprender, mas a escola, infelizmente, se torna uma fábrica de criminosos. E aqui eu vou adentrar num dos principais, né, crimes que ocorrem dentro das escolas, que acaba ficando até muitas vezes famoso, né, que é o crime de agressão aos funcionários da escola. Então, os professores são acuados pelos próprios alunos, e aqui eu não entro só em agressão física, mas sim agressão verbal. Então o professor, ele às vezes está lá na sala de aula, dando a aula dele numa boa, ele dá uma bronca no aluno e o aluno simplesmente responde a bronca xingando o professor, né? E isso é muito comum, agressão verbal a professores dentro do ambiente escolar, né? O que faz a gente pensar se realmente, né, não deveria voltar aí. É uma questão aí que eu vejo alguns debatendo, a palmatória, mas eu acho que não seria a solução, né? Até porque mesmo que voltasse a palmatória, você não ia conseguir bater num aluno desses, porque muitos desses alunos já têm ligação com o crime, né, desde muito jovens. Então seria algo que basicamente seria pedir para sofrer as consequências do professor, né? Então o que acaba ocorrendo é isso: o professor é ofendido, é humilhado, e o próprio professor pode sofrer bullying dentro da sua escola. Ele acaba sendo acuado dentro do ambiente de trabalho dele pelos alunos, né? Os alunos que justamente deveriam temer o professor ou respeitá-lo, né, no melhor dos mundos, acabam simplesmente ridicularizando o mesmo. Então o professor acaba ficando acuado no seu próprio ambiente de trabalho. E outra coisa, a agressão ao próprio professor. Então tacar bolinha de papel na cabeça do professor, isso é muito comum, né? E não entra como uma agressão física direta, mas já é um tipo de agressão, né? E aí, é claro, a agressão extrema, né, que é o aluno levantar da cadeira e bater no professor. Isso é algo que ocorre muito dentro da escola. Você vai achar inúmeros vídeos de alunos batendo em professores.
E o pior, quando um aluno bate no professor, a tendência dos outros alunos, ao invés de se repreender esse colega, é muitas vezes rir da cara do professor, ajudar esse aluno a fugir, às vezes, dali da escola para não sofrer as consequências direto. Existem inúmeras táticas, talvez dentro ali dos próprios alunos, que agem como quadrilhas, né? É algo extremo de se falar, mas agem como quadrilhas contra o próprio professor. Então isso é algo muito comum dentro do ambiente escolar, a agressão aos professores e funcionários da escola. Depredação pública, né? Eu ia entrar nesse tópico, falei com vocês que ia entrar. Isso é algo muito comum, né? Então o aluno ele vai para a escola, e aqui é algo que todo mundo fez, é um crime que todos cometeram, ele acaba riscando a carteira, né? Eu particularmente, Super Bra, eu sou um cara que desenha muito, né? Eu não desenho bem, mas eu faço muitos desenhos ali. Às vezes no tédio de uma aula ali, você tá entediado, você já terminou sua lição e você começa a desenhar. Mas você não desenha no seu caderno, você desenha na mesa da escola, o que é algo muito comum e que eu já fiz. Eu não tenho vergonha nenhuma em admitir isso, até porque é um crime levíssimo, né? Que todos, infelizmente, acabam cometendo. Depois ali, as tias da limpeza acabam tendo que limpar a carteira ali da escola. É algo errado que os alunos fazem, mas é claro que não para por aí, e obviamente existem alunos que são idiotas, né? Então eles não satisfeitos em depredar as carteiras, né, que ali seria um crime minimamente aceitável, né? Os alunos depredam a própria escola. Então isso vai desde pichações, né, que são muito comuns. Então você entra ali no banheiro dos meninos, é muito comum você ver a porta inteiramente pichada, com todo tipo de pornografia, palavrão, né, todo tipo de coisa. É muito comum você ver ali também as paredes da própria escola pichadas mesmo. Então os alunos fazem questão de passar branquinho, né? Na minha escola usavam muito branquinho ou removedor, não sei como você chama isso, de onde você vem, ouvinte, mas eu chamo de branquinho, que é uma espécie de removedor de caneta, né, de tinta de caneta, porque não tem como apagar a tinta de caneta, você usa o removedor, mas os ouvintes já sabem o que é. Então eles usavam isso ali pela escola, justamente para depredar as paredes. Então escrevia palavrão, escrevia o nome com letra de pichação, escrevia inúmeras coisas, sujava a escola inteira, e a escola ficava emporcalhada, ficava ridícula e feia, né, o que é muito comum e acaba ocorrendo dentro das escolas, a depredação. E aí já andando por uma forma ainda mais cruel de depredação, né, que é simplesmente destruir o ambiente escolar. Então o aluno vai no banheiro e ao invés de cagar dentro da privada, o cara caga no chão do banheiro. Por quê? Porque eu não sei, aí você teria que perguntar para ele. Então o cara ali vai no banheiro, ao invés de fazer o máximo de esforço possível para acertar o buraco da privada, né, na hora de fazer xixi, o aluno simplesmente mija em todo o banheiro, né? Então são coisas, ouvintes, que são completamente sem sentido, né? São coisas que você não consegue entender o porquê essas pessoas fazem isso. Você não consegue compreender o porquê deles estarem praticando tamanhos atos de vandalismo, mas é o que ocorre dentro das escolas. Destruição de cadeiras, carteiras, inúmeros crimes que são cometidos ali dentro da escola. Então você vê, começa leve e sempre termina de uma forma mais pesada, né, ouvinte? Então esses crimes sempre correndo para a piora dos ambientes da escola. E agora entrando em crimes do Grêmio. Sim, existe o Grêmio estudantil e existem formas de praticar crimes dentro do Grêmio estudantil. A primeira delas é a falsificação, né, de votos. Então, sim, existem alunos que faziam isso. Na minha época nunca teve, mas sim, existe. Então o aluno quer ganhar a eleição do Grêmio a todo custo e aí ele começa a falsificar ali votos dentro da escola, pedir pra gente votar 2 vezes. Isso é muito comum, burlar as eleições do Grêmio. Eu admito, ouvinte, já tentei fazer isso, mas não diretamente do Grêmio. Eu tentei fazer isso na eleição de representantes de turma, porque era impressionante como as meninas chatas sempre ganhavam. Eu ficava revoltado, eu queria ganhar, porque eu ia levar a escola, eu ia colocar a turma nos eixos, se é que vocês entendem. Brincadeiras à parte, ouvinte. Era muito comum isso. Faziam, então falsificavam votos, muitas vezes burlavam a eleição, né, coisas do gênero. Não dava pra se fazer. Mas esse não é o pior dos crimes, sinceramente. O pior dos crimes que você poderia cometer dentro do Grêmio, e isso aconteceu na minha época, é simples, é desviar a verba da escola. Porque a verba da escola, sim, existia uma verba que era disponibilizada para o Grêmio, né, para o Grêmio ali realizar suas promessas de campanha. Então essas promessas geralmente eram bem simples. Era colocar rede no gol da escola,
o que não ia sair caro. Então, sei lá, essas redinhas aí de gol, dependendo ali da qualidade do material que é feito, é bem barato, você consegue achar em inúmeros mercados, e você compra aquilo por uns, sei lá, uns 30 reais, não sei dizer quanto custa aquilo, né? Sei lá, pintar as paredes da escola, esse tipo de coisa, né, que os alunos do Grêmio ali falavam que iam fazer, colocar umas pinturas mais bonitas ali dentro da escola, contratar artista para pintar, esse tipo de coisa, né? E a escola ali disponibilizava uma verba para os alunos do Grêmio. Já teve aluno do Grêmio que desviou essa verba ali, né, para benefício próprio ali da própria vida dele. Então, isso é algo comum. Então, vocês veem que a corrupção ela já é praticada desde o início da escola ali, né, com alunos desviando verba ali, o que é um crime bem comum ali que eles fazem, verba da escola usada para benefício e interesse próprio, né, dos alunos, o que é algo muito comum. E por último, o último crime que eu resolvi deixar aqui foi uma vez que eu tentei fazer isso, sim, porque eu não tenho vergonha nenhuma em admitir que eu tentei cometer isso, mas não com a verba do Grêmio direta, nunca faria isso. Foi uma vez que eu tentei superfaturar uma peça junto com alguns colegas meus. A gente tentou, mas não conseguiu porque não teve peça. Então o crime não ocorreu. E eu deixo sempre algumas vivências minhas, né, e recomendo que o ouvinte também deixe nos comentários. Mas agora eu vou adentrar na questão que permite que tudo isso ocorra. Porque existe uma falha dentro do nosso estado que permite que todos esses crimes que eu listei aqui, e ainda vários que eu esqueci de listar, acabem ocorrendo. Então existe alguma falha que permite tudo isso. E eu já começo falando do seguinte motivo, né? A questão do governo aí, que tomou conta dos métodos estudantis do Brasil, né, há pelo menos 20 anos, né? Tá tomando conta. Então esse governo é um governo que acredita piamente, né, que o aluno e o professor devem ser como iguais, né? Pelo menos é o que se passa, né? Talvez não é o que vão falar diretamente, mas é o que a maioria das leis, dos sentidos que eles levam, é isso, né? O aluno e o professor devem ser como iguais, né? Então é a prolongação disso. E aí acaba ocorrendo nesse tipo de relaxamento, porque o professor perde a autoridade dentro da sala de aula. Ele perde totalmente a sua autoridade e o aluno se vê ali livre dentro da sala de aula. Mas não só isso, como outros inúmeros motivos. Como eu falei anteriormente, o aluno entrar com o celular dentro da escola já está errado. Não é algo que deveria acontecer. Porque o celular, hoje em dia, existe sim aquela desculpa de que o celular o aluno usa ali para aprender também, pode ser usado para aprender. Mas não, o aluno não vai usar o celular para aprender dentro de uma escola. A gente sabe muito bem que o aluno vai usar o celular para postar vídeo no TikTok, que é o que ocorre. Eu já cansei de ver inúmeros vídeos dessas escolas de boyzinho, né? Onde os alunos gravam, quem é o menino mais bonito da escola? Aí pergunta pra... escola de boyzinho, ninguém chama Rayane em escola de boyzinho. Mas vai, pergunta pra Larissa, Larissa, quem é o aluno mais bonito? Deixa eu ver outro nome de rica, Camila, quem é o aluno mais bonito? Beatriz, quem é o aluno mais bonito? Esse tipo de coisa, e elas vão se perguntando ali. Esse tipo de vídeo não deveria ser gravado dentro de um ambiente estudantil, né? Ele não deveria ser gravado dentro de uma escola. Isso é ridículo e não faz sentido algum, né, você gravar um vídeo desses dentro da escola, mas é o que ocorre. Por quê? Porque existe um afrouxamento das regras, até mesmo dentro da escola privada, né? Do ensino privado, do ensino particular. Então esse afrouxamento, ele acaba gerando isso. E aqui vem uma das principais diferenças da escola privada para a escola pública, que é o seguinte: muitos aqui, ouvintes, acabaram tendo a sorte de estudar em escolas privadas, né? Isso é bom. Mas existem escolas privadas que elas não estão gerando pessoas capacitadas, elas estão gerando vítimas. Sim, estão gerando vítimas. Porque se enquanto a escola pública gera o bandido, a escola privada ela gera a vítima. Ela vai gerar aquela pessoa que vai ser completamente indefesa ali diante das agressões que vão vir dos criminosos gerados pela escola pública. Então isso vai desde de ensino fraco, ensino que promove justamente essa coisa da vítima da sociedade dentro de escolas privadas, é o que acaba ocorrendo. Inclusive, muitas
pessoas, muitos pais, acabam tirando os filhos dessas escolas, porque o pai acredita que o filho, ao ter um ensino privado, vai ter um melhor dos ensinos, e acaba se decepcionando, porque ele percebe que o filho está tendo um ensino de aprender que existe vítima da sociedade, esse tipo de coisa, também dentro das escolas privadas. Mas hoje o foco é mais dentro das escolas públicas. Vamos voltar, então, para o nosso foco. E aí, o aluno, dentro da escola pública, ele vai percebendo pouco a pouco que a instituição, ela promove o afrouxamento das regras, das suas próprias regras. Então isso vai desde ele conseguir entrar com o celular dentro da escola, vai desde ele conseguir colocar o cigarro na orelha e conseguir entrar dentro da escola. Todas essas coisas acontecem, e pior, a queda da qualidade dos professores também é muito importante para a queda da qualidade dos alunos. Então há 20 anos atrás, existe até aquele meme, né, da professora de português que tinha a voz de fumante, que entrava na aula e botava respeito nos alunos. Os alunos temiam a figura dessa mulher. Hoje em dia não, hoje em dia a professora de português, né, isso até é outro crime que ocorre dentro das escolas, muitas vezes está paquerando os alunos, né, que é o que ocorre. Então você vai ver até crimes extremamente pesados de professores que tiveram relações com os alunos, né. É isso que está ocorrendo. Então a qualidade humana, o material humano dos professores está decaindo com o passar dos anos, né. Então daqui a uns 20 anos vai ser muito comum você ver professores que têm ali o mesmo grau intelectual dos próprios alunos, né? Então, e isso é comum. Inclusive já acontecia na minha época de aluno. Tinha um professor, não vou citar o nome dele, óbvio, que ele era professor de matemática. Ele não sabia a própria matemática. Ele mesmo não sabia a própria matemática ali que ele estava se disponibilizando para ensinar. Então, a qualidade dos professores vai afetar muito na qualidade dos alunos. Se o professor não é uma pessoa culta, não é uma pessoa que está elevada socialmente, é óbvio que os alunos também não serão, entendeu? Os alunos vão ser da pior qualidade possível, né? Ele não vai respeitar o professor e é o que vai acabar acarretando. Então a queda da qualidade dos professores, o afrouxamento de regras, por exemplo, os alunos, outrora não existia, não se cogitava no aluno ir para a escola sem uniforme. O aluno ele ia para a escola uniformizado, era algo que era obrigatório o aluno usar o uniforme. Muitas vezes o aluno não entrava na escola sem uniforme. Isso foi acabando aos poucos. Hoje em dia na escola pública é difícil você ver algum aluno de uniforme, principalmente se a instituição de ensino tiver um diretor fraco, né? Então ali ele vai entrar sem uniforme dentro da escola. E de novo, por que você está indo para uma instituição de ensino sem o seu uniforme? Qual é o sentido, entendeu? Ah, mas não tem dinheiro para comprar. Tudo bem, mas vá com uma roupa que não seja, né, ali de explícita. E não é o que ocorria, né? As meninas, por exemplo, da minha escola, elas iam com aquelas camisas que mostravam a barriga, né? Então, por que você está usando uma roupa dessas dentro da escola? Não faz sentido, sabe? Esse tipo de afrouxamento só gera crimes. Então, a própria instituição pública, quando se propõe a afrouxar suas regras, então o aluno não pode uniformizar, quer dizer, o aluno não precisa uniformizado, pode entrar com o celular dentro da escola. Quando ela vai se disponibilizando, pouco a pouco, a abrir mão de suas regras, é o que ocorre. Os alunos, a qualidade do ser humano vai decaindo, né? O aluno, ele se sente não indo mais para uma escola, mas se sente indo para um encontro com amigos, para uma festa, né, para uma balada. Isso é outro tema que eu poderia abordar aqui também, né, que vai demorar um pouco, mas tudo bem, vou abordar, que é justamente isso, a escola promovendo festas, né? Então, recentemente aí viralizou um vídeo de uma escola infantil, onde a professora lá e um homem, parece que faziam ali uma dança sensual dentro de uma escola infantil, na frente né, obviamente de crianças. Então isso também é muito comum dentro das escolas. Essas festas de Halloween, festa de encerramento, de festa de encerramento de férias de meio de ano, tudo bem você fazer uma festa para comemorar que um ciclo já foi ultrapassado, isso é muito legal, mas agora o teor dessas festas, a cada ano que passa, vai piorando. Então os alunos colocam funk dentro das escolas alto. Eu lembro que na minha escola tinha uma caixa de som bem grande, né? E os alunos colocavam música funk extremamente alto, e as meninas começavam a rebolar. Sim, a minha escola era horrível. E isso era o que ocorria. Isso, ouvintes, está obviamente errado. Não é algo que você permite que ocorra dentro de uma instituição de ensino. Isso aí é uma vergonha completa, né? Esse tipo de coisa. Então, as festas de Halloween, as meninas iam vestidas parecendo, né, senhoras da rua, se é que vocês me entendem. Então era isso que ocorria
dentro do ambiente escolar. Essas festas, elas perdiam, esvaziavam-se de sentido, até porque o Halloween nem sentido tem, né? Mas tudo bem. Elas perdiam completamente a sua aura ali de ser comemorar o encerramento de um ciclo, de uma forma regrada, e ali se passava todo tipo de crime, né? Todo tipo de coisa ridícula, como por exemplo meninas de menor rebolando, sensualizando, indo com roupas extravagantes para a escola. Era esse tipo de coisa que ocorria. Então, no fim das contas, é muito comum, ouvinte, que a própria instituição permita com que os seus alunos tornem-se criminosos, que as suas alunas tornem-se vagabundas, né? A instituição, ao enfraquecer as suas regras e os seus valores, ela permite tudo isso. E isso vem desde cima, né? Vem desde a cabeça principal ali, que é o governo, e se propõe a ser um governo educador, né? Então, eu agora reservei aqui algumas falas da nossa excelentíssima e atual ministra da Educação para vocês lerem e tomarem suas próprias conclusões. Tem que respeitar MC Pose do Rodo. Tem que respeitar. Pega a visão como o complexo tá lindo. Sim, essa é a nossa ministra da Cultura. Peço perdão, ouvintes, eu troquei aqui. E por que a cultura afeta tanto na educação? Não preciso nem explicar por quê. Porque a cultura que vai ser passada para os alunos na influência musical desde já afeta a educação, né? E o nosso ministro da Educação, que é o senhor Camilo Santana, ele já falou que as escolas cívico-militares, o ensino cívico-militar, não é necessário. Então, o que se vê é justamente isso. É um governo que, desde seus primeiros instantes, ele quer promover uma desmantelação completa da autoridade dentro da educação, né? Das normas, da lei, do respeito, né? Do bom caratismo dentro da educação. E tornar aos poucos os estudantes pessoas cada vez mais desprezíveis, né? Que não respeitam a autoridade. E se você não respeita a autoridade do professor, você dificilmente vai saber respeitar outra autoridade fora da sala de aula. Então, o respeito à autoridade deveria ser a primeira norma ensinada aos alunos, né? Desde a infância, mas não é o que ocorre dentro das escolas brasileiras. É sempre a piora, né? É sempre o racha, é sempre a rivalidade, aluno e professor, é sempre esse ensino. O ensino ensina os alunos a desprezarem a autoridade, não o contrário, né? A terem respeito. Então, é sempre esse tipo de coisa que é passado dentro das escolas. Quando não, né? Já entrando aqui também na área mais ideológica, o próprio governo promovendo a sua ideologia por cima dos alunos. Isso aí eu não preciso nem dizer, né? Vocês mesmos já devem ter visto isso, professores que eram focados em passar justamente as suas convicções políticas ao invés de ensinar os alunos. Eu tive 2 professores assim, eu dei sorte ainda de cruzar com poucos professores assim, não sei como está hoje, mas foi o meu professor de filosofia, né? Ele era um homem até que bem avançado assim na filosofia, ele se dedicou até que bem, né? Não era lá nenhum Homero da vida, mas era um cara bem até que avançadinho. Mas ele não se dedicava da aula de filosofia, ele se dedicava a passar filme de Karl Marx e esse tipo de coisa pra gente. E aí que entra, né? Ele não passava o Karl Marx como, ok, o Karl Marx existiu, o Karl Marx foi um filósofo, entre inúmeras coisas, beleza, tudo bem, legal. Não, ele passava o Karl Marx justamente como o herói, protagonista principal da filosofia do século XX e que nós deveríamos entender tudo sobre Karl Marx e Manifesto Comunista e como é bom. E ele entrava em debate a todo momento com os alunos, inclusive comigo. Eu era meio chato nessa época, eu ficava debatendo com o professor. Mas aí se vê o professor focado em passar a sua ideologia. Por quê? Porque isso vem desde cima. O governo é totalmente comparsa de professores como esses que passam a ideologia dentro das salas de aula, né? Eu tive também uma professora de sociologia desprezível, uma mulher extremamente desqualificada, com todo respeito, e que não estava nem aí para dar aula, tava ligando apenas para passar feminismo e LGBT dentro das escolas. Então eu me lembro muito bem de uma prova que ela aplicou, onde existiam perguntas como, por exemplo, como acabar com o machismo na sociedade, esse tipo de pergunta idiota, e era pergunta de marcar, de alternativa, então você tinha que marcar a alternativa que a professora considerava correta, né? Então isso é com toda certeza uma forma de doutrinação que ocorre dentro do ambiente escolar, coisa que não deveria acontecer nunca dentro de um ambiente escolar. E agora adentrando também, ainda nessa seara
dos crimes escolares não, mas da ideologia que é passada dentro das escolas, a gente também repara muito em alunos que estão ali na sua fase de descobrirem seus corpos, né? Aqui eu não vou entrar na minha opinião pessoal sobre isso, mas alunos ali que se tornam ali pessoas diferentes, né? Supostamente teriam mudado ali de gênero, né? Então o cara se chama Mateus e ele quer ser chamado de Maria, né? Ela quer ser chamada de Maria, né? Vamos deixar assim. E muitas vezes o professor ali conheceu o cara como Mateus na 5ª série e na 8ª série, de repente a Maria chega dentro da sala de aula, tá tendo a chamada, o professor fala Mateus, e aí é o fim dos tempos, entendeu? O professor sofre as consequências por causa disso. E sim, já tem casos como esse de professores que erraram ali o nome dos seus alunos, até por uma inocência, né? Chamei esse cara aqui, tá estudando comigo desde a 5ª série, sempre chamei de Mateus, de repente quer ser chamado de Maria. E aí é o que ocorre, o professor é punido, né? Então, muitas vezes, o que se vê é uma ideologia caminhando para dentro das escolas, né? E essa ideologia, ela é muito sagaz em adentrar o ambiente escolar. Isso já ocorre há anos, mas agora está ficando cada vez mais comum, né? Então, os crimes escolares, tudo isso vai cooperando para o decaimento da qualidade das instituições. O próprio governo tá ali jogando tudo que não presta dentro das escolas. E eu sempre termino os meus episódios, né, pelo menos nos meus outros programas, tentando ali mostrar uma solução, um caminho viável para o ouvinte e dizer como que essas coisas vão terminar. A solução que eu dou para o ouvinte é: não se informe única e exclusivamente para as escolas. Eu acho que o ouvinte já tem isso em mente, mas a escola não é mais a sua única fonte de educação e nunca deveria ter sido, que é o que aconteceu comigo. Então, ao mesmo tempo que o meu professor ali de filosofia me passava Karl Marx dentro da minha sala lá, tal, eu assistia, tal, beleza, não tava com a mente muito aberta para Karl Marx, mas ok, já assistia. Eu tava vendo vídeo por exemplo, do Olavo de Carvalho, né, um exemplo, né? Então, você pode se informar e receber outras visões, né, para além das visões dentro da escola, usando a internet. A internet hoje ensina, né? Então você tem, por exemplo, o NVP aí, que tem aulas de filosofia do Homero, né? Você pode ter uma outra visão filosófica da vida de uma outra pessoa, né? Você também pode pesquisar no próprio YouTube e achar outros inúmeros professores que vão te ensinar outras inúmeras coisas por variados assuntos, né? Então, matemática, né, exatas, né, isso é algo que é até meio comum. O professor de matemática de exatas é o que você menos espera que vai tentar te doutrinar, mas muitas vezes te tenta doutrinar. Então, pô, a aula é chata, o cara botou uma porrada de número na lousa e depois ficou falando de Lula contra Bolsonaro. Você pode muito bem pesquisar outras aulas de matemática que vão fazer você aprender de forma mais convencional e mais divertida até. Então, o advento da internet, com toda certeza, tem muitas partes negativas. Como, por exemplo, eu falei, webbullying, essa parte também da disseminação de vídeos com conteúdo adulto envolvendo alunos, né? Mas, com toda certeza, o advento da internet ajudou muitas pessoas a estudarem, a se formarem como pessoas. Eu, Superbra, sou um exemplo desses, porque na minha escola, como eu disse, a professora de sociologia, uma das que eu tive, era ridícula, era uma mulher insuportável, ela não estava preparada e ela era extremamente chata, então, né, ela só vinha ali a piorar a situação dos alunos. Então o que a gente fazia era se informar por fora sobre sociologia, então você foi aprendendo essas coisas, né? E é a dica que eu dou para os alunos. Para mais dicas, também pode vir o homeschooling, né? Então você pode aprender em casa, junto com os seus pais. Inclusive o homeschooling, ele está sendo perseguido, né, de todos os lados aí pelo atual governo, né? Então o atual governo ele vai terrivelmente contra o homeschooling. O atual governo quer proibir o homeschooling, diz que o homeschooling não forma as pessoas completamente. Eu creio, minha opinião sincera aqui, é que o homeschooling talvez ele peque em um dos fatores que a escola também peca, mas em sentidos reversos. Então qual que é? O homeschooling ele não torna o aluno preparado para viver em sociedade. O homeschooling ele faz com que o aluno ele não tenha o contato com outras pessoas da mesma idade, porque vai ficar lá aprendendo com o pai ou talvez com um professor privado que a própria família contratou e confia, e não vai ter ali o contato pessoal ali com os alunos.
Mas na escola, ao contrário, o cara, ele não só não está sendo preparado para viver em sociedade, como ele está sendo ensinado a ter ódio de viver em sociedade, que é o que ocorre na escola. Então, imagina que ambiente traumatizante. O cara, ele vai para a escola, ele é ridicularizado, ele vê todo tipo de coisa que não presta, ele vê pessoas que não prestam, ele vê comportamentos que não prestam, ele testemunha ações e inúmeras coisas que não prestam, e ainda querem dizer que isso é ensinar uma pessoa a viver em sociedade. Não é. Essa pessoa vai ter ódio de viver em sociedade, de viver em grupos, que é o que ocorre com muitas pessoas, né? Que ocorre com muitos ouvintes também. Muitos ouvintes tenho certeza que pegaram um trauma de sair na rua, talvez de viver em sociedade, justamente por causa desse período da escola, né? O período que você estava na formação ali do seu caráter, você foi terrivelmente ali bombardeado com todo tipo de má influência, e que você falou, ok, eu não vou viver numa mesma sociedade que essas pessoas. Lembrando que essas pessoas, ao completarem 18 anos, também vão ter o poder de mudar a sociedade em torno delas, né? E se elas constroem, né, uma micro-sociedade, né, que seria lá o ambiente escolar dos alunos, dessa forma, imaginam a sociedade que elas vão construir no futuro, quando elas tiverem realmente o poder da mudança, né, que seria o voto. Então vai ser algo tenebroso, e aí realmente faz todo sentido as pessoas pegarem trauma de viver em sociedade. Mas o homeschooling é uma oportunidade. Você pode usar o homeschooling aliado também a introduzir seu filho em grupos, né, ali de outros jovens, mas grupos esses que são bem amparados, são bem coordenados, por assim dizer, por pessoas mais preparadas. Então você pode, por exemplo, ensinar seu filho em casa as matérias comuns, mas ensinar seu filho inglês, por exemplo, numa escola de inglês, né, que ali de certa forma vai ser um ambiente, querendo ou não, um pouco mais preparado para receber os jovens, até porque trata-se de um ensino que é privado, né, um ensino que já é ali mais particular e já é para uma gama mais especial de pessoas que muito provavelmente, né, se os filhos, né, se os pais colocam os filhos, estão dispostos a pagar uma escola de inglês para os filhos, muito provavelmente o interesse ali dos filhos vai ser maior, até porque o pai vai botar uma pressãozinha a mais, afinal o pai está pagando, né? Então, tem tudo isso que você pode ali introduzir seu filho nesses grupos. Também você pode aliar o homeschooling à igreja. Sim, a igreja, o grupo dos jovens da igreja, o grupo dos adolescentes da igreja, seja a igreja católica ou protestante, né? Vai depender aí do segmento do ouvinte. Você consegue colocar seu filho nesses grupos, né? É bem comum que a igreja tenha até um departamento ali especial para cuidar dos jovens e dos adolescentes. Então o seu filho consegue sim aprender a viver em sociedade dentro do homeschooling. Basta que você coordene o homeschooling junto com outras coisas. Então a dica que eu dou seria essa: use o homeschooling, mas também coloca o seu filho em outros grupos, né? O problema é justamente que o homeschooling, eu já falei, está sendo perseguido, e muito provavelmente em algum momento esses diplomas que são dados para alunos que estudarem em casa nem mais vão ser concedidos, se é que a gente já não chegou nesse momento e eu, por uma falta de tempo para me informar, não consegui ver, né? Então é algo muito triste que acaba ocorrendo, né? Uma dica final que eu dou para você que ainda está disposto a tancar o ambiente escolar, né, e tentar ali se informar ali, é justamente esvaziar sua mente de tudo que é externo ali à aula, né, e simplesmente prestar atenção no professor, porque sim, ainda existem muitos professores bons. Eu me lembro muito de alguns professores que eu tive, da minha professora de português, ela era excelentíssima, ela me ensinou muitas coisas. Da minha professora de história, eu gostava muito dela, uma japonesinha, muito gente boa. Então, existem sim professores capacitados. Eu me lembro também do meu outro professor de história, também era muito bom. Do meu professor de química, uma pessoa excelente, apesar de eu ter uma séria deficiência em química, mas ele era uma pessoa excelente. Inclusive, consegui passar de ano sempre bem graças a ele. Eu tive muitos bons professores, então talvez se blindar das más influências e entender as boas também pode ajudar você, né? E por último, talvez fugir o máximo possível da escola pública e procurar uma excelente escola privada, né? O que vai fazer com que você ali pelo menos tenha um ensino mais capacitado ali e talvez de uma qualidade um pouco superior. Ou, se não, ouvinte, também estudar muito para conseguir entrar nas melhores escolas da região, que é o que você deve buscar realmente, para conseguir ter um ensino
da melhor e mais altíssima qualidade, que vai fazer com que você tenha um futuro excelente, né? E consiga ali alcançar os seus objetivos de forma mais facilitada. Até porque a gente sabe muito bem, né, que durante o Enem, né, que é outra coisa que também vale a pena abordar, é nítida a diferença de alunos que estudaram em escolas particulares e alunos que estudaram em escola pública, né? O aluno que estudou na escola particular, ele sempre vai tender a ter resultados melhores em todas as áreas, né, em todos os aspectos. Isso aí até levantou ali, né, os governos sempre nessa eterna, né, nesse eterno ciclo do assistencialismo e do coitadismo, até se levantou ali fazer um Enem para quem estudou em escola privada e para quem estudou em escola pública, né? Inúmeras coisinhas desse tipo, né? Então, para vocês verem como é comum os alunos, né, de escola privada terem uma qualidade de ensino e um pensamento muito melhor do que os alunos de escolas públicas. Então, outra dica que eu dou para vocês é buscarem uma escola privada desde o início da vida de vocês, né? Então você aí que é um ouvinte mais novo, bem mais novo mesmo, ainda está no ensino fundamental e está ouvindo isso, comece a estudar para que no ensino médio você consiga achar uma escola pública ou privada de excelente qualidade, né? Tem escolas públicas que você precisa fazer prova para entrar, se eu não me engano. Então, busque esse tipo de escola, busque esse tipo de ensino de qualidade superior, de qualidade mais elevada, né? Então, é essa a dica que eu dou para você. E se você é pai e está extremamente preocupado com o futuro do seu filho, eu acho que o homeschooling é uma boa ideia, aliado a alguma coisa que faça seu filho viver em sociedade. Apenas o homeschooling realmente vai fazer com que seu filho não esteja pronto para viver numa sociedade tão brutal que é a qual nós vivemos hoje em dia. Bom, então é isso, ouvintes. Espero que tenham gostado desse programa. O Hernani me convidou, foi um pouco de última hora, mas eu resolvi fazer, me dispus a vir aqui fazer o Na Boca do Crime para vocês. Espero que tenham gostado. Deixem seus relatos de crime nos comentários, vai ser importantíssimo, né? Crimes escolares que vocês já presenciaram. Eu vou tentar responder todos e vou tentar também ver quem aí tá falando, críticas positivas sobre o programa e negativas também, claro, desde que venham a construir, a elevar a qualidade do programa. Então é isso, eu sou o Super Bra, do canal Super Bra. Eu também tenho o canal Lionheart, que é um canal onde eu trato de assuntos e temas um pouco mais voltado para o terror ou coisas assim, também True Crime, né, que também está em voga atualmente, e também coordeno um outro projeto na mesma pegada do NVP, que é o Fora da Caverna. Sugiro que vocês confiram todos esses projetos, principalmente Fora da Caverna e o Super Bravo, vocês vão gostar bastante, mas também o Lionheart, caso você seja mais interessado em terror, esse tipo de coisa, ou crimes reais, esse tipo de coisa você vai gostar bastante. Então é isso, amigos, espero que tenham gostado, esse foi o programa. E cuidado, ouvinte, os bandidos estão à solta, até mesmo dentro das escolas.